De volta e para falarmos agora da expulsão, outro tema importante do Estatuto do Estrangeiro. O título 8 do Estatuto, que vai do artigo 65 até o artigo 75. Porém, as principais questões referentes ao tema estão concentradas nos artigos 65 e 66. Então, priorizem o estudo do artigo 65 e do artigo 66. Vejam só o texto legal. Artigo 65, podem marcar. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou a moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Vou repetir, tá? É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou a moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Então percebam, a expulsão é maior que a deportação. Estou falando de um cometimento, de uma situação mais grave, de uma afronta maior do estrangeiro ao Estado Democrático de Direito brasileiro, às regras de convivência na República Federativa do Brasil, tá? E muitas vezes, inclusive, com o cometimento de crimes contra a economia popular, tá? Questões que afetem aí a própria ordem política, social do nosso país. Então eu estou falando de situações aqui mais gravosas, Em regra, o que vai acontecer com um estrangeiro no Brasil, Caso ele precise sair do território nacional? A deportação, tá? Caso seja uma saída compulsória, A deportação. E a expulsão? A expulsão são para os casos mais sérios, casos mais graves, tá? E aí vem o parágrafo único. O que a gente tem no parágrafo único? É passível também de expulsão o estrangeiro que, a linha A, praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil. Praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil. Então, se eu tenho um estrangeiro que falsifica documentos para estar aqui na República Federativa do Brasil, é caso de expulsão, tá? É passível de expulsão o estrangeiro que praticar fraude a fim de obter sua entrada ou permanência no Brasil. B. Havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo de que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a deportação, tá? Em regra, nós teremos a deportação, mas nós já vimos, Em determinadas situações, eu posso partir direto para a expulsão. Então, quando não for aconselhável a deportação, mas sim a expulsão, eu tenho a expulsão. C. Entregar-se à vadiagem ou à mendicância, ou a linha D, desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro, tá? Então, na linha C aqui, a gente tem a situação da vadiagem ou mendicância. Então, em tese, se eu tenho um mendigo estrangeiro no território brasileiro, ele poderá ser expulso, tá? Questionável também com relação à constitucionalidade ou não dessa expulsão em razão de uma situação de vadiagem ou mendicância, tá? Questionável, tendo em vista aí, o disposto na Constituição da República. Mas é aquilo que eu comentei com vocês, a não ser que seja uma inconstitucionalidade, patente, clara, não se preocupem com isso, tá? Então, apliquem a regra do artigo 65. Então, se eu tenho um estrangeiro que se entrega à vadiagem ou à mendicância, ele pode ser expulso? É passível de expulsão? Sim, é passível de expulsão, tendo em vista o artigo 65. 66, que é o mais cobrado de todos, podem marcar o artigo 66. Caberá exclusivamente ao presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação. Então, falei de uma competência de quem expulsar, do presidente da República. Atenção, detalhe importante, tá? Caberá exclusivamente, é o presidente, ele não vai delegar, tá? Caberá exclusivamente ao presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação, que é o chamado perdão presidencial, tá? Parágrafo único. A medida expulsória ou a sua revogação far-se-á por decreto. Então, eu tenho um decreto presidencial que expulsa ou que revoga, a expulsão, tá? Atenção, com o artigo 66
uma questão realmente aí importante. Entre o 65 e o 66, a probabilidade maior para o 66. E de todos os artigos do Estatuto do Estrangeiro, né, melhor dizendo, de todos os artigos referentes à expulsão, o 65 e o 66. Ah, professor, quer dizer que eu não preciso estudar os demais artigos? Não é isso que eu estou dizendo. No nosso próximo vídeo, nós iremos continuar o estudo da expulsão, mas tradicionalmente nós temos mais questões relacionadas ao 65 e ao 66 do que aos demais artigos que tratam do tema expulsão, ok? Bem, com esse a gente finaliza a nossa primeira aula sobre expulsão. No nosso próximo encontro daremos continuidade, tá, aos demais dispositivos. Obrigado e até lá.